Fala comigo, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everson Alves e eu estou aqui no meu canal Everson Alves Narrador e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de mais nada, eu quero fazer aquele pedido maroto. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixem o seu like e opinem sobre o conteúdo do canal e também sobre o que vocês estão achando desse meu novo canal, se tá legal, se tá ruim, mas sempre com respeito, tá? Porque a opinião de vocês é muito importante para mim, tanto para a parte positiva, mas também para a parte negativa. Fechado, gente? Pois é, eu vim aqui para fazer um vídeo de cunho pessoal. Por quê? O pessoal talvez pergunte, "Ué, Everson, por que você quer ser um profissional de jornalismo esportivo? De onde você tirou tudo isso? De onde você sentiu dentro do seu coração que ser um profissional de jornalismo esportivo pode ser a sua sina futuramente?" Pois bem, eu vou contar um pouco da minha relação pessoal com o jornalismo esportivo, desde os tempos de criança até os dias atuais, tá? Eu vou fazer 6 tópicos, mas de uma maneira muito bem resumida, para não ficar muito maçante, não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Para começar, eu jogava bola, né, desde criança, né, com 3, 4, 5 anos de idade. Com 4 anos de idade, eu assistia muita televisão, com meus pais, né, aquela coisa toda, e eu olhava os comerciais, né, da Fórmula 1 naquela época, né, inclusive coincidiu com a chegada do Ayrton Senna na categoria, né, e eu sempre falava com meu pai, falava, me acorda cedo que eu quero ver corrida, né. Com 3 anos de idade eu já aprendi até a ler, só pra você ter uma ideia. Eu agradeço meus pais, Zé Américo, Lígia, para poder me instruir muito na questão da educação, né? Como pessoa e principalmente também na questão dos estudos. Então aí foi aí, não foi? Mesmo sem entender nada, sem saber quem era quem, aquela coisa toda, eu acompanhava, né? Via aqueles carros correndo e eu achava um barato. Só que com 6 anos de idade, né, mais precisamente em 86, foi o primeiro ano que eu tive um discernimento maior. Aí foi aquela temporada sensacional, né, da Fórmula 1, que tinha Mansell, tinha Prost, tinha Senna, tinha Piquet, os 4 brigando pelo título. Quem tiver a oportunidade de acompanhar todas as corridas de 86, ou então pegar resumos de vídeos que tem na internet, são conteúdos maravilhosos, de uma época que hoje em dia, se você olhar com mais carinho, com mais clareza, se pergunta quando é que teremos uma situação dessa novamente. Para ter um piloto brasileiro brigando lá na frente, tá difícil. Tá chegando agora o Gabriel Bortoleto e tal, que tem um futuro muito brilhante, é só ele não ser... a carreira dele não declinar, mas eu acho que ele tem potencial de crescimento. Então, quem sabe um dia, né, a gente vê vitórias brasileiras, o hino nacional brasileiro cantando no alto do pódio e tudo mais, quem sabe, né? Então, acompanhei essa temporada, né, que o Prost ainda foi campeão, né? E era o azarão dos 3 que ficaram, porque o Senna nas últimas corridas ficou de fora, ficou só Piquet, Mansell e Prost. O Prost era o terceiro na última corrida e ganhou. E também em 86 teve a Copa do Mundo, né, de 86 no México, jogos que era pela manhã, pela tarde, né, final da tarde. Eu acompanhava, eu tinha a tabelinha da Copa do Mundo, pegava, anotava os placares e tudo mais. E foi aquela primeira Copa do Mundo, né, que o Brasil foi eliminado pela França num sábado à tarde. E coincidiu tudo com a Fórmula 1 também, porque no domingo teve uma corrida nos Estados Unidos, o Senna venceu. E ele, pressentindo que o povo brasileiro estava triste porque o Brasil perdeu a Copa, ele começou a empunhar a bandeira do Brasil em cada vitória que ele obtinha
na Fórmula 1, certo? Aí, mais à frente, né, eu assisti os programas de esportes, eu gostava de conversar com os meus pais, com os meus tios, com meus primos, passar as notícias para todo mundo, eu achava um barato, eu me achava o tal, era muito bom. Tinha atividades também na escola que você fazia um jornalzinho, trazia uma notícia qualquer, de qualquer assunto, e o assunto era o quê? Esportes. E aí na adolescência, né, já passando para o segundo tópico, tinha. Eu jogava futebol de botão com os amigos, né, lá em Barueri. Fazia as tabelas, fazia jornais, né, mostrava, pô, quem foi bem, quem foi mal. Na época do futebol virtual, lá na época do PlayStation 1 também, a gente montava os times com cada jogador que quisesse. Eu fazia a tabela, assistia as finais de maneira muito forte, né? Eu acompanhava todos os jogos praticamente, né? Eu jogava meus jogos e acompanhava os jogos. E fazia os jornais, mostrava para todo mundo. E meus jornais não era jornalzinho pequenininho, não. O jornal era de umas 10 páginas aí, ó. E eu digitando ali, ó. Pá, 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 pá. Com o computador lá do meu pai, com aquela impressora de fita ainda, com aquele barulhinho irritante que tinha. E eu fazia isso, entendeu? E é uma coisa que era muito bacana. Aí já puxando já para a parte da fase adulta, né? Já no final do colegial, meu pai investiu num cursinho. Só que eu estava muito preocupado de encerrar o colegial e não conseguia me preparar muito bem para fazer o vestibular. E o vestibular era de quê? Jornalismo. Só que aí, infelizmente, eu não consegui, tive essa frustração. E depois disso aí, eu meio que engavetei esse sonho, esse desejo de querer fazer faculdade de jornalismo. Eu cheguei até a fazer uma faculdade de processamento de dados, uma coisa completamente fora da realidade do jornalismo esportivo. Eu cheguei a fazer cursos de aptidão vocacional, né? E era tudo ali, comunicação, entendeu? Então, eu me frustrei na questão da faculdade e não fui muito bem nisso. E passou-se os anos, eu acompanhando futebol, trocando ideia com os amigos, na resenha, de bater papo, aquela coisa toda. E eu deixei engavetado durante 24 anos da minha vida, sem pensar em estudo, sem fazer curso, sem fazer nada, certo? Praticamente eu só me preocupei em estudar, não estudar não, em trabalhar e mais nada, né? Então eu pensava só nisso, não pensava nem em estudar, quer saber? Só que depois de 24 anos, foi praticamente em 2022, 2023, eu descobri a Rádio Oficina, né? E era na época da pandemia, né? Que era uma situação muito complicada. E eu investi um dinheiro, né, para poder fazer o curso de locução esportiva. Só que infelizmente, devido à pandemia, aquela coisa toda, não era presencial. Eu cheguei a fazer 2 cursos, né, de locução esportiva online. Eu fiz com o Rogério Voltan e fiz com o André Ranieri. André Ranieri que em breve vocês vão ver bem um conteúdo aqui dentro envolvendo esse profissional que é sensacional. E em 2023 eu fiz o curso de locução esportiva presencial na Web Conectados, lá com no locutor Gombal Ribeiro, né? E eu fiz durante quase 6 meses aulas presenciais, tudo bonitinho, tudo certinho, e aquilo me fez com que eu mantesse o meu sonho vivo até hoje, né? Vamos assim, descavuquei, né? Quando você pega, você desenterra, você engaveta, né? Eu desengavetei esse sonho. E tá vivo até hoje aí. E com isso, em 2024, mais precisamente nessa fase do ano, né? Em agosto, eu conheci outras pessoas e entrei na Web Rádio JB Sports, a Web Rádio que eu faço parte hoje.
Não recebo nenhum tostão nas narrações que faço, mas a gente analisa o seguinte, da questão do conhecimento. Antigamente eu fazia narrações uma vez a cada praticamente 6 meses. E a gente pensa, né? Puxando a nossa infância, né? A gente gosta de andar de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta hoje. Só que aí daqui a 6 meses você vai andar de bicicleta de novo. Você acha que você está bem? Você vai conseguir se equilibrar montado numa bicicleta para você pedalar? Eu imagino que não. O tombo vai ser grande. É a mesma coisa da questão da narração. Basicamente é isso. Narração, ninguém nasce com o dom da narração dentro de si, quando você nasce. E sim você faz a narração, basicamente, você fazendo repetição. E eu não tinha essa repetição. Só que aí em agosto de 24 eu comecei a ter essa repetição. Eu tinha o arco, a flecha sou eu, e eu tive esse arco e eu tenho esse arco até hoje. Eu faço narrações praticamente de 3, 4, às vezes até 5 narrações por semana. É óbvio que eu tenho muito a corrigir, porque só para vocês terem uma ideia, eu faço a narração com o celular. Esse celular que eu uso para fazer os vídeos, e eu uso um outro para a plataforma do streaming, que liga diretamente à rádio. E às vezes nem aparecer, o nosso rosto não aparece. Mas eu procuro fazer uma narração com qualidade, com informação. Eu sempre faço o meu pré-jogo, minha preparação para o jogo, absorvendo muita informação e passar para os ouvintes, mesmo não sendo uma função minha, porque eu normalmente eu narro e eu tenho um comentarista do lado, né? Já fiz também comentário, também essas coisas todas, né? E também vou até aproveitar o gancho, né? Deixa eu só encerrar esse tópico, que é o penúltimo, prometo. Também fiz comentário, já fiz também apresentação de transmissão, sendo aquele chamado âncora, fazer plantão esportivo, se saía gols nos jogos simultâneos. Eu sempre chamava o narrador dava o espaço para mim e eu falava, tem gol em tal lugar, falava o placar, essa coisa toda. Fechado? E eu quero aproveitar esse gancho só para contar um pouco da minha história, aquela coisa toda, para anunciar a vocês um outro lado também. Não é só a narração, não é só o comentário, e também não é só a apresentação, né, de uma transmissão esportiva que eu gosto de fazer. É também uma coisa que foi um desafio muito grande para mim, que é entrevistar profissionais do jornalismo esportivo. É isso mesmo, gente. É um projeto que era do antigo canal, no Everson Alves Esportes, e que eu estou implantando para esse canal hoje, no Everson Alves Narrador. Por enquanto, é uma série de 3 entrevistas com os profissionais do jornalismo esportivo que eu fiz, com a assinatura do canal antigo, que inclusive no começo dos vídeos dessas entrevistas eu vou estar aqui para fazer uma nota de correção. E a partir dessa semana eu vou divulgar essas 3 entrevistas. Vou deixar o suspense para vocês, porque eu falo que são profissionais de alto gabarito e de várias funções do jornalismo esportivo, o que abrange uma transmissão de jornalismo esportivo. É com um comentarista, é com um apresentador, repórter, e também, inclusive, esse André Ranieri que eu falei do curso do Rádio Oficina é um dos entrevistados que eu tive. Foi uma satisfação muito grande fazer a entrevista com ele. E já vou deixar de antemão que vocês... Eu vou reforçar mesmo, realmente de coração. Eu peço do fundo do meu coração que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações. Não vale a pena só inscrever no canal
e não ativar as notificações, ativar o sininho, né, o famoso sininho. Deixem o seu like, deixem a sua opinião, meu, nem que seja um emoji, que isso faz com que o algoritmo reconheça o meu trabalho. É o meu sonho que eu quero conquistar e que eu quero batalhar muito. Eu peço realmente do fundo do coração, encarecidamente, que vocês me ajudem bastante nesse projeto, que é uma coisa que, como eu contei, vem de lá da infância e passou pelos dias atuais. É você ouvindo narrações antigas, você hoje ouvindo referências, procurando, não digo se espelhar, mas porque cada narrador tem que ter sua identidade, mas de uma certa forma eu quero manter vivo esse sonho de ser profissional de jornalismo esportivo. Fechado, gente? É isso. Esse é o vídeo da minha relação com o jornalismo esportivo. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa realmente muito minha, mas é uma coisa que eu gostaria de passar para vocês. Até mesmo na questão da pergunta que eu falei lá no início, falei, Everson, por que você quer ser um profissional de jornalismo esportivo? Então eu estou aqui explicando o porquê disso tudo e a trajetória da minha vida aí com quase 45 anos de idade, mostrando que meu sonho está cada vez mais vivo. E também eu dependo muito de vocês, da inscrição, da ativação do sininho, do like, da opinião. Que vocês deem uma opinião positiva, negativa, mas sempre com respeito. Eu peço realmente do fundo do meu coração. Fechado? Ainda essa semana teremos as entrevistas com os profissionais do jornalismo esportivo. Já dei um spoiler. Uma delas é com o André Ranieri. E as outras duas vocês vão descobrir com o passar da semana. Fechado, gente? Então é isso. Everson Alves, narrador. O esporte em todas as suas formas.